verdade, eu não vou ler todo o texto, eu vou ler parte do texto. Peço a paciência dos irmãos e acompanhe a minha leitura. Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 6. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos lá para o verso 10 agora. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia, fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Até aqui, meus queridos, nós estamos no finalzinho da carta aos Filipenses. Vamos orar pedindo a bênção e a direção de Deus. Ó Pai querido, graças te damos, Senhor, por esta noite, estarmos aqui na Tua casa, Senhor. Oportunidade que temos de ouvir a Tua voz, a Tua palavra, a mensagem que vem do alto, Senhor, numa igreja fiel, uma igreja que prega, ó Deus, o verdadeiro evangelho com fidelidade, com temor. E aqui, Senhor, é um lugar onde podemos, com a nossa família, Senhor, te adorar, descansar o nosso coração, saber que aqui as pessoas, o que cantam, o que pregam, o que ensinam, é feito, ó Deus, para a Tua glória, Senhor. Abençoe esta igreja, que ela possa ser um instrumento nas Tuas mãos para edificar vidas, um farol para iluminar muitas almas, Senhor. Abençoa não só os que estão fisicamente presentes, mas aqueles que, muitos que têm nos acompanhado pela internet, ao vivo, e também os vídeos, ó Pai, que são transmitidos posteriormente. Que a Tua palavra chegue a muitos corações, traga instrução, iluminação, salvação, console, exorte. O Senhor conhece a necessidade da Tua igreja, de cada um de nós, o que precisamos ouvir essa noite. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, meus irmãos, amém, amém. Eu li meio picado aqui, porque Filipenses, ele fala muito sobre a questão da ansiedade. E vamos falar a verdade, nada traz mais ansiedade para a gente do que a questão financeira.
E quando a Bíblia fala sobre ansiedade, quando Paulo cita aqui, praticamente ele está citando uma pequena passagem do Sermão do Monte e está dando uma explicação. Paulo está replicando aquela passagem em que Jesus, no Sermão do Monte, no Evangelho de Mateus, capítulo número 6, verso 25 em diante, ele vai falar mesma coisa. Não andeis ansiosos. Só que Jesus vai no ponto, por quê? Tudo dá ansiedade na gente, né? Se a gente tiver que fazer um exame amanhã, a gente vai ficar preocupado. Se a gente tem que fazer uma prova, a gente vai ficar preocupado. Mas Jesus vai no ponto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Está lá em Mateus capítulo 6, verso 25. Pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Jesus está falando da ansiedade que a gente tem, dos cuidados, das nossas necessidades. Deus sabe das nossas necessidades. E isso traz ansiedade para a gente. E a gente vive numa época em que essa ansiedade tomou proporções absurdas. Elas adoecem a gente. A gente não dorme, a gente não come quando a gente está ansioso, preocupado com as nossas necessidades, os problemas, as coisas que nós temos para pagar, para resolver, o sustento. Jesus, sabendo disso, lá em Mateus ainda, depois nós vamos voltar para Paulo, ele nos ensina a olhar como que Deus cuida da natureza. Ele diz assim, olha, observe, use a capacidade de observação. Olha a natureza, como que Deus cuida. Ele fala, observe as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não ajuntam em celeiros, elas não ficam ansiosas, ai gente, será que vai chover amanhã, vai ter água, vamos morrer de sede, né? Vai ter comida para a gente amanhã, vamos acumular aqui, porque senão nós vamos passar. As aves do céu, elas confiam em Deus mais do que a gente, é isso que Jesus está ensinando, porque elas não ficam ansiosas, porque elas sabem que no outro dia elas vão acordar, vai ter o que comer, vai ter o que beber, o que é necessário, o que é básico, olhar e observar, e diz, as aves do céu, elas não semeiam, não colhem, não ajuntam, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Jesus está dizendo que Deus sustenta uma ave, que as aves não ficam ansiosas, porque Deus cuida. Ave, passarinho, pardal, gente. Pensa, pardal. O que é o pardal, gente? Na minha época a gente caçava pardal. Hoje, se caçar pardal, a gente vai até preso. Não sei se tem alguma lei, né? A gente matava pardal antigamente. Hoje não mata. Pardal, gente. O que é isso? Pelo amor de Deus. Um passarinho. Olhai as aves do céu. Deus cuida dos passarinhos, do pardal, gente. Você acha que você vale mais que um pardal? Pensa um pouquinho, gente. Um pardal. Quanto tempo que ele vive? Nem nome tem. Passa por aqui assim, e Deus está preocupado, cuida, sustenta. Jesus está dizendo que Deus sustenta as aves. E continua. Não valeis vós muito mais do que as aves? Jesus que falou isso, não fui eu não. Você vale mais do que um passarinho, do que um pardal? Será? Será que a gente vale tão pouco assim, gente? Se Deus cuida de um passarinho, essa é a ideia. E ele continua. Qual de vós, por mais ansioso que você esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Côvado é uma medida. É como se falar assim, ó, o tempo aqui na nossa caminhada aqui, a nossa ansiedade vai mudar alguma coisa no nosso curso, na nossa história, na nossa curso da nossa vida. A ansiedade traz o quê? Nada, a não ser prejuízo. Diminui, porque a gente não dorme, a gente não come, a gente fica preocupado, e a ansiedade adoece a gente. E ele continua. E eu contudo vos afirmo, qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Primeiro ele fala do comer e beber, que é o mais básico. O pão de cada dia, Deus sabe. Mas a gente não tem só o pão de cada dia, a gente tem algumas outras necessidades que não são vitais. A gente precisa vestir. Ele está falando tudo aquilo que abrange as nossas necessidades que não são vitais
vitais, mas são necessárias, são importantes também. E ele diz: quanto ao vestuário, considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, mas contudo vos afirmo, nem Salomão, com toda a sua glória, se vestimos como qualquer deles. Mais uma vez, Jesus ensina a olhar para a natureza. Deus cuida de um lírio do campo. Lírio é bonito, né? Deus cuida do pardal e das plantas, gente. Ele não vai cuidar da gente? Se Deus veste uma erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, uma planta que nasce, cresce e morre assim, às vezes naquela semana, naquele dia. E aí, se Deus veste uma erva do campo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé, porquanto não vos inquieteis, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Olha que coisa séria que ele está falando aqui. Existe um grupo de pessoas que não dependem de Deus, que não confiam em Deus, que acordam todo dia ansiosos, preocupados só com uma coisa: precisamos ganhar dinheiro, precisamos ganhar dinheiro, precisamos ganhar dinheiro. Obsessão. É uma obsessão. Os gentios é quem não confia em Deus. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos sustentar, mas nós trabalhamos na dependência. E Deus diz assim: os gentios é que procuram essas coisas. São ansiosos dia e noite. Mas o vosso Pai sabe que vocês têm necessidade de todas elas. Deus sabe todas as nossas necessidades. Tanto as vitais, comer e beber, como aquelas outras que não são tão vitais, mas são importantes também. E o Senhor Jesus conclui dizendo: portanto, gente, busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A gente cuida do reino de Deus. A gente serve a Deus, sabendo que Deus sabe das nossas necessidades. E Ele vai acrescentar. Isso não quer dizer que a gente não vai trabalhar. A Bíblia tem orientações muito sérias sobre isso. A Bíblia fala que aquele que não trabalha, a miséria vai alcançar essa vida. Quem não usa bem o dinheiro, quem não usa com inteligência, quem não sabe administrar dinheiro, vai sofrer nessa área. A Bíblia chega a dizer assim, que aquele que antes furtava, em Efésios, Paulo fala, deve trabalhar, fazendo com as próprias mãos, o que é bom para que tenha como se sustentar e também para acudir o necessitado. Não quer dizer que a gente vai cruzar os braços, Deus vai fazer tudo. Na Bíblia sempre existe esse dinamismo, né? Essa soberania de Deus e os propósitos de Deus na nossa vida não exclui a nossa responsabilidade. Tudo é assim. Deus vai dar o sustento, gente. Como? Eu ficando em casa de braço cruzado olhando para o teto? Não, meu irmão. Levanta e trabalha. É assim, as coisas caminham. Mas o problema é a ansiedade que vem junto com a nossa busca pelos suprimento das nossas necessidades. Aí isso é um problema. Pode revelar em nós uma falta de confiança mesmo. Pode revelar uma falta de dependência. Pode revelar em nós um coração que precisa aprender a descansar mais em Deus enquanto trabalha. A Bíblia não diz que enquanto a gente se entrega para a preguiça, Deus vai cuidar das coisas. A Bíblia diz que enquanto a gente trabalha, Deus cuida das coisas. E também não é a ansiedade que acrescenta alguma coisa. Enquanto a gente trabalha, confiando em Deus, Ele acrescenta. É assim que funciona, simples. É o trabalho, eu não me entrego à ansiedade nem à preguiça. E Ele acrescenta. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Essa é a porção de Jesus no Sermão do Monte, que trata de um dos assuntos mais importantes da nossa vida. A gente não tem como negar isso. Há mais citações na Bíblia sobre o dinheiro do que sobre a salvação eterna. Você sabia isso? Há mais. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, o dinheiro não estando no lugar certo na nossa vida, ele destrói a nossa vida.
Gente, o dinheiro, a mais ou a menos, ele tem um poder de destruição da nossa alma. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, entrando por esse caminho, naufragaram na fé. Então o dinheiro tem o poder de fazer você se afastar de Deus, afundar na sua vida espiritual e naufragar na fé, morrer espiritualmente. Tanto que a Bíblia dá um status de divindade para o dinheiro, mamon, que é o amor às riquezas. Então o dinheiro, a Bíblia trata o dinheiro porque ele é algo muito sério. Era algo que a gente deveria falar mais na igreja. É porque, infelizmente, a gente tem os abusos que a gente vê por aí, então a gente fica com medo de falar sobre isso. Porque sempre tem um visitante, né? E a coisa mais chata que tinha, quando eu ia na igreja, levava um amigo meu, né? Levava um amigo na igreja, ele sentava na igreja, o pastor falava de dízimo, de oferta. Eu falei, nossa, logo hoje. É um negócio que a gente fica assim, né? Mas é necessário. Jesus, no Sermão do Monte, um texto gigante que ele trabalhou aqui para falar disso. Porque o dinheiro tem um poder, a gente sabe que tem, gente. A gente sabe que tem. O que tira sono da mulher é geralmente um filho doente, uma preocupação nessa área aí da saúde, alguma coisa, né? Porque ela se sente responsável, porque se está doente, fala assim, eu não cuidei direito. Por mais que ela trabalhe, que ela sustente, ajude no sustento da casa, mas pega. Agora, o que tira sono do homem? O que mais deixa o homem ansioso? Vai, fala a verdade. O que mais deixa o homem ansioso? É dinheiro, gente. Nervoso, estressado, ele tem uma conta para pagar e não tem dinheiro na conta. Os homens sabem como que esse negócio pega. Ele, no fundo, ele se sente irresponsável de alguma forma. Preocupado, estressado, é assim que funciona. Então, o dinheiro, ele tem um poder, sim. Há mais divórcios hoje no Brasil, por exemplo, por causa de dinheiro, do que por outro assunto qualquer, infidelidade, incompatibilidade de genes, que esse negócio não existe, né? O que mais está destruindo relacionamentos é dinheiro, gente. É sério. Porque ele tem poder. É um mamon. O amor às riquezas tem um poder de destruir vidas. Então, eu não sei o quanto que eu tenho capacidade de administrar. Eu creio que uma boa oração, uma oração sábia, Senhor, me dê o necessário para o meu sustento, me dê o bastante, até o limite que eu consigo administrar. Porque muitas vidas foram destruídas porque a pessoa não tinha capacidade de administrar aquele dinheiro. Porque o dinheiro, meus irmãos, é o seguinte, ele tem que multiplicar na nossa mão. Se o dinheiro desaparece, é que a gente não está sabendo administrar. E a gente tem problema com isso, todo mundo tem. Dinheiro é um dom, é um presente de Deus. E quando Deus dá, Ele deve multiplicar abençoando muitas vidas, multiplicar abençoando a nossa vida. Se o dinheiro, ele trouxer briga para o casal, afastar o cara de Deus, fazer ele amar mais o dinheiro do que a Deus, fazer ele confiar mais no dinheiro do que na providência que vem do alto, fazer ele, se o dinheiro subir na cabeça, a gente sabe que alguns colocaram o coração na riqueza e foram destruídos, todo mundo já viu isso. A pessoa era de um jeito, era uma pessoa humilde, era uma pessoa bacana, uma pessoa legal, aí de repente ele ficou rico, alguma coisa aconteceu na vida dele, aí todo mundo conhece, já viveu essa experiência, falou, a pessoa mudou, o dinheiro subiu na cabeça. Aí a primeira coisa que ele faz é trocar da mulher, né? Ele pega aquela mulher que estava lá na pobreza, que comeu giló com ovo frito com ele a vida toda, aí ele dispensa e pega a novinha, aí ele trata a novinha como uma princesa. Isso acontece com os homens aí, ó. A gente vê toda hora, o cara na pobreza estava com a mulher dele lá, né? Ela ficou lá, comeu giló com o cara. Aí na hora que ele vai comer o filé mignon, ele dispensa a companheira da pobreza e vai pegar novinho lá, que está só interessado no quê dele, né? Amor, né? Um amor verdadeiro, né? Dinheiro sobe na cabeça. Aí a pessoa já fica metida. Ela muda de bairro, vai para uma casa mais chique, já não trata a gente igual, o pessoal lá da vila. Todo mundo viveu essa experiência. O dinheiro não tem poder de mudar as pessoas, gente? Claro que tem, gente. Destrói vida, destrói casamento, destrói lares.
dinheiro mal administrado. Agora, quantas vidas, gente, foram muito abençoadas com a prosperidade? Quanta gente eu conheci que teve a sabedoria de Deus para prosperar, para crescer financeiramente e multiplicar. Gente que saiu do nada e cresceu, mas o dinheiro não mudou a cabeça da pessoa, não mudou o caráter da pessoa, a pessoa não idolatrou o dinheiro, não destruiu o casamento. É bonito a gente ver, às vezes, o camarada era pobre, comia o jiló com a mulher, ficou rico e agora ele honra a mulher, né? Ele dá o melhor carro para a mulher, ele realiza os sonhos da mulher, ela esteve lá sofrendo. Às vezes a gente vê isso acontece. Ele multiplica, ele abençoa a vida, ele abençoa o reino de Deus também. Quantas e quantas pessoas eu já vi prosperarem financeiramente e Deus usar essa vida para abençoar muita vida, para ajudar pessoas que realmente precisam, investir no reino de Deus. Gente, isso acontece muito mais do que a gente imagina. Muita coisa maravilhosa eu já vi, muita coisa maravilhosa, gente fazer coisas extraordinárias, gente que sustenta a obra missionária com o próprio dinheiro, gente que sustenta a obra de Deus, investe mesmo, gente, e Deus abençoa e multiplica. Então, o dinheiro, meu irmão, é o seguinte: ou ele vai ser uma bênção ou uma maldição na sua vida, não tem meio termo. É um tipo de coisa que não há neutralidade. Ninguém fala, não, para mim tanto faz como fez, vai com essa. Vem com essa, porque dinheiro mexe com a gente. É um negócio complicado. Você tem que aprender a usar ele. Se Deus te abençoar e o dinheiro crescer, maravilha. Vai aprender a lidar com esse dinheiro, para você abençoar a sua vida, da sua família e daquelas pessoas que Deus colocar no seu caminho. E fazer aquilo multiplicar. Porque o dinheiro pode ser uma benção, mas pode ser uma maldição na sua vida. Então, se multiplicar a riqueza, você tem que estar muito atento, preocupado, ver como que você vai lidar com esse negócio, como que você vai multiplicar esse dinheiro. O apóstolo Paulo, escrevendo a primeira carta de Timóteo, ele nos ensina a questão do contentamento. Então, primeira coisa, para a gente vencer a ansiedade nessa área, a gente tem que ser contente. O que é o contentamento? Vamos entender esse negócio. A gente tem que aprender a estar contente. É a ideia de você estar satisfeito, grato a Deus por aquilo que você já tem. Se você não for grato pelo que você já tem, nunca será grato e nunca será o suficiente. E aí que você entra numa barca furada. É um buraco isso aí. Então, o contentamento, ele não é para nos levar a uma passividade, uma mediocridade. Eu não posso prosperar porque é pecado. O contentamento que a Bíblia nos ensina é você aprender a ser grato e satisfeito com o que você já tem. Seu carro é velho, sua casa é velha, você tem pouco. Seja grato a Deus pelo que você tem. Mas não quer dizer que você precisa andar com o carro velho o resto da sua vida. Não quer dizer que você precisa estar no... Não. Você pode desejar e lutar por isso, mas seja contente. O seu coração tem que estar em paz. Você não pode estar ansioso, obcecado, doente por causa disso. Paulo vai falar na 1 Timóteo capítulo 6, em 1 Timóteo capítulo 6, verso 7, ele vai dizer assim, olha, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, já começa por aí. Então, já nos lembra que a gente não é dono de nada desse mundo. O que você trouxe e o que você vai levar? A Bíblia diz que um homem juntou no celeiro, e no dia seguinte, Deus diz para ele, louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que tu tens, para quem será? A pessoa que não deu prioridade certa na vida, amou mais o dinheiro do que as pessoas, correu atrás do dinheiro, correu, não construiu nada. É muito pobre alguém que só tem dinheiro. A Bíblia diz que é louco alguém que acha que é rico porque tem muito dinheiro, não deixou legado, não construiu nada. E ele tinha muito dinheiro, ele ajuntou no celeiro, louco, esta noite pedir nossa alma. A gente não trouxe e a gente não leva nada. Então lembra, não é teu. O que você tem?
na real, você vai lá, você vai ver sua conta bancária, o carro que está no seu nome, a sua casa, mas lembra, é teu. Você vai levar para onde? Lembra que não é teu. A primeira lição que a gente tem que lembrar sobre esse assunto é que a gente não é dono de nada. Paulo está falando, não trouxemos nada para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. 1 Timóteo 6,7, guarda esse versículo, escreve esse versículo bem grande, todo dia que você acordar, lembra, isso te dá um senso de prioridade. As coisas mais importantes na sua vida não são coisas, são pessoas. Nunca destrua relacionamentos, família, sua saúde por causa de dinheiro, porque você não trouxe nada, você não vai levar nada, muito menos, não coloque em xeque a sua vida espiritual, a sua fé, o seu caráter, seus valores, o seu relacionamento com Deus, sua vida, sua alma, por algo que você nunca vai possuir, porque a Bíblia diz que a gente é meramente mordomo. Você administra por um breve período de tempo o que Deus colocar na sua mão. Você pode multiplicar isso e abençoar muitas vidas. Você pode multiplicar isso e morrer por isso. Você pode fazer com que isso seja algo assim extraordinário, transforme a realidade sua e de muitas pessoas, e seja uma grande bênção, que repercuta não só aqui na vida terrena, mas tem uma repercussão na eternidade. Existe sim uma maneira da gente transformar riqueza material em riqueza espiritual. Paulo vai falar sobre isso, nós vamos voltar lá. Dinheiro pode ser uma grande bênção que vai ecoar na eternidade, fazer com que as coisas eternas sejam tocadas, quando a gente investe no reino de Deus, quando a gente usa os dons, a riqueza, nossas capacidades para transformar, abençoar a vida, a generosidade, o investimento nas coisas de Deus. Você acha que Deus não vê isso, gente? A Bíblia fala de uma situação em que Jesus se assentou diante de um gasofilácio. Gasofilácio é aquele negócio que estava aqui em cima, aqui na frente hoje, né? Pensa que quando é feita uma oferta, Jesus se assenta ali e ele fica olhando. Ele fica olhando para o nosso coração. Como que a gente está indo lá? O valor que a gente dá para o reino de Deus. Quanto vale as coisas espirituais da nossa vida? Como a gente entende isso? Você lembra daquela passagem? A Bíblia diz que muitos ricos davam o que sobrava. Deus não quer sobra. Se você tiver um relacionamento com as coisas espirituais na base da sobra, quando sobrar eu vou honrar a Deus, você não vai honrar nunca. A Bíblia diz que Jesus valorizou, honrou. Quem? Quem que foi? Muitos ricos davam abundante, estava sobrando lá. Mas teve alguém, quem foi que foi lá? Quem? Uma viúva pobre. Já colocou uma situação, peraí, viúva, desamparada naquela época. É uma viúva rica, porque tem viúva que é rica, né? A viúva pobre. É a mais lascada que tinha naquela época. Porque ela não tinha ninguém para sustentar e não sobrou nada. E a Bíblia diz que ela tinha 2 moedinhas de prata, que equivale ao pão do dia, porque a base alimentar naquela época é o pão, o azeite, a Bíblia fala, né? Então, era o pão do dia e o pão da noite. Eu me lembro que a primeira vez que eu preguei sobre isso, o pão valia 20 centavos, que eu fiz o cálculo. Hoje eu fui pegar 15 pãozinhos, que teve um almoço lá em casa, pegar 15 pãozinhos, deu 15 reais. Eu falei, caramba, meu. Mas era um pãozão, vai. Mas mesmo assim, meu, tá R$1 um pão francês. Então, basicamente, naquela época, que eu lembro quando eu comecei a pregar sobre isso, equivalia a 2 moedinhas de 20, 25 centavos, que ela entregou lá. Hoje equivale a R$2, né? Porque o nosso dinheiro está desvalorizado. Gente, R$1 um pão francês, gente, pelo amor, não vamos parar, né? A mulher entregou o almoço e a janta. Ela fez jejum naquele dia. A ideia é que custou alguma coisa para ela. E ali ela fez um sacrifício. Que infelizmente muitas igrejas, ao pregarem sobre isso, distorcem, criam uma confusão, pelo amor de Deus, que a gente fica até com medo de citar as coisas. Fala assim, então a gente vai deixar os hereges, gente. Infelizmente, os filhos de Satanás, doutrinar as pessoas sobre dinheiro da forma errada, e a gente com medo de ser
confundido com essa gente, nós não vamos ensinar a coisa certa, ou nós vamos parar. A gente não fala sobre isso na igreja, tem medo. Porque está todo mundo falando sobre isso, mas falando do jeito errado. Jesus olhou sim para aquela mulher, e Jesus disse que quem deu mais ali, não foram os ricos que deram o que sobrava, foi uma viúva pobre que do seu sustento, era o pão de dia dela, naquele dia ela abriu mão e deu 2 moedinhas, ela quis fazer aquilo para Deus, porque ela acreditava que Deus cuidava dela, ela quis honrar a Deus. Quem vai falar para ela? Ela quis honrar a Deus. Eu me lembro que eu morei em Marília, logo que eu casei, fui morar lá em Marília, né? E eu fui frequentar uma igreja presbiteriana lá em Marília. E eu conheci uma família, era uma senhora, que ela nunca casou, nunca teve filho, não formou família, e ela trabalhou muitos anos na Caixa Econômica Federal. E ela era muito rica mesmo. E Deus usava muito a vida dela, a gente sabia de história, de coisas que ela fazia, missionária que sustentava e tudo mais. Ela tinha, acho que, heranças, muita coisa, muito dinheiro. Eu me lembro que ela recebeu uma bolada da Caixa Econômica Federal, por alguma razão lá, quando ela se aposentou, eu sei que foi uma grana muito alta. Ela ligou para a Sociedade Bíblica do Brasil, ela poderia ter pego aquele dinheiro, feito uma viagem, conhecer o mundo. É uma senhora com saúde. Ela pegou todo o dinheiro que ela tinha e fez um combinado com a Sociedade Bíblica do Brasil e comprou caminhões de Bíblia e mandou entregar em todas as redes da Caixa que desse o dinheiro. Mas foram meses que caminhões encostavam na Caixa Econômica e era distribuído Bíblias e Bíblias. Eu lembro dessa história. Falei, nossa, ela podia ter pego esse dinheiro hoje que vale, sei lá, uns 100, 200 mil reais. Ela gastou todinho em Bíblia. E você acha que isso não vai ter uma repercussão na eternidade, gente? Ela não está comprando salvação, a mulher já era de Deus, já era salva, crente já, serva de Deus. Quantas milhares de almas vão ser alcançadas com aquele trabalho? Quanta gente vai para a eternidade através de Deus colocar o dinheiro na mão de uma pessoa, que ela simplesmente, em vez de consumir aquele dinheiro, ela falou assim, eu vou multiplicar esse dinheiro, agora não aqui na terra, eu vou multiplicar nos céus. Eu nunca esqueço essa história. Fui visitar essa senhora, ela mostrando para a gente, olha, está sendo entregue agora um caminhão, está ali. Ela tinha morado em São Paulo uma época, e ela tinha um apartamento lá, e de lá ela também fez distribuir Bíblia num monte de agência que tinha lá em São Paulo, mas distribuiu, eu não sei, olha, quantas Bíblias essa mulher não conseguiu distribuir. Eu acho que agências aí, missionários, não conseguem distribuir tanto que essa mulher teve. Era uma coisa que estava no coração dela. Ninguém fez apelo, ninguém constrangeu ela nada. Quando chega nesse nível, gente, a pessoa já entendeu que a coisa vai além. É semear aqui na terra e colher na eternidade. Isso pode acontecer, sim. Isso é bíblico. Não é errado a gente falar. É diferente do que a gente está ouvindo aí fora. O que a gente ouve aí fora é assim, ó, você semeia aqui na terra que você vai ficar rico aqui na terra. Não é isso. Claro que Deus honra, Deus sabe das nossas necessidades. Mas quando a gente entende essa dinâmica de Deus, aí sim Ele vai pôr mais na sua mão. Porque isso vai multiplicar, abençoar vidas, de todas as formas. Então a dinâmica é diferente. Eu sei que Paulo, quando vai falar sobre o contentamento, ele não fala de passividade. Ele fala, olha, você não trouxe nada, você não leva nada. Aprendemos sobre a mordomia com Paulo. Beleza? Não sou dono de nada. Eu sou administrador. Tem pessoas que são bons em administração. Você dá e ele multiplica. E tem gente que é ruim em administração. Você dá a loja funcionando para a pessoa, ela quebra. Você dá um negócio, ele quebra. Eu conheço pessoas que quebraram 5 negócios na vida e não deu certo. Aí assumiu e falou assim, eu não sei administrar. Deus vai te dar. O que você vai fazer com isso? Você não trouxe, você não leva. Você simplesmente administra. Mas, ele diz no verso 8, tendo sustento com que vestir, esteja contente. Por quê? Aí que vem um ponto. Eu já sou grato e satisfeito com o que eu já tenho. Não quer dizer que eu não possa ir além. Não é a mediocridade que a Bíblia ensina, é o contentamento.
Esteja contente. A palavra contentamento, a gente fala que ela é subproduto. A felicidade é subproduto do contentamento. Se você enfiar na sua cabeça que se você vai ser feliz quando você tiver um carro assim, uma casa assim e tanto de dinheiro, você nunca vai alcançar a felicidade. Se você já for satisfeito com o que você já tem, o que vier a mais é lucro. Então, o contentamento é você já estar contente, já estar satisfeito com o que você tem. E trabalha para ir além, não é errado. Agora, quando a pessoa inverte, ele é infeliz, ele não é grato pelo que ele tem. Ele não é um homem, uma pessoa, uma mulher, um homem, uma mulher grato diante de Deus. Ele só reclama de tudo, nada está bom. Essa pessoa nunca vai ser contente. Você poupou 1 milhão na mão da pessoa, ela vai gastar da forma errada, ela vai ser ingrata e ela não vai multiplicar esse negócio. O contentamento faz parte. Eu sou grato a Deus pelo que Ele já me deu. Mas vou trabalhar porque eu quero crescer, não é pecado eu crescer. Para abençoar a minha vida, a minha família e as pessoas que Deus colocar na minha vida. E muito mais, eu quero multiplicar isso e fazer isso repercutir, ecoar na eternidade, não é errado também. Aí ele fala, tendo sustento que vestir, esteja contente. A partir dali você vai crescer. Mas toma cuidado. Porque se a sua obsessão por crescer estiver vinculada ao seu contentamento, aí você está lascado. Aí que é o perigo. Aí, meu irmão, aí é como se fosse um anzol que te fisgou. E são as pessoas que entram em tentação, ele vai falar sobre isso, e elas naufragam na fé. Então, meu querido, eu sou grato com o que eu já tenho, vou trabalhar para crescer, para servir a Deus, para servir ao próximo, para servir a mim e servir a minha família. Tranquilo. Mas se você ficar obcecado com a riqueza, a Bíblia diz que você pode cair em tentação, em cilada. Você vai entrar em cilada, porque Satanás vai pegar você nisso aí. Ele já percebeu que é o seu ponto fraco. Aí você vai cair em cilada. E a Bíblia diz, e em muitas concupiscências insensatas, perniciosas, que afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Então, olha o perigo que é. O dinheiro pode ser uma bênção na sua vida, ou pode ser uma perdição. Destruir sua casa, sua família, sua carreira, sua vida com Deus, sua fé, sua espiritualidade. Você afunda, acaba. Meu irmão, não é neutro. Dinheiro não é neutro. Não há neutralidade nesse negócio. É mamon. É nitroglicerina. Alguém disse uma vez que o dinheiro é tipo nitroglicerina. Você vai com muito cuidado, você vai administrar esse negócio. Pega na mão, respeita, porque a gente fala que dinheiro não leva desaforo para casa. Já viram essa história? Respeita, honra a Deus, não põe seu coração. É o anelzinho do precioso Senhor dos Anéis. Você lembra o Senhor dos Anéis que já assistiu? É o anelzinho. Vai com cuidado. Ele tem um poder de te atrair. Ele tem um poder de revelar o mal que já habita no nosso coração. O dinheiro não corrompe ninguém, mas o amor, o dinheiro é a raiz de todos os males. O mal já habita em nós, só que há uma conexão com aquilo, porque dinheiro é poder, dinheiro é status, dinheiro te dá a capacidade de fazer muitas coisas. Então, se ele tomar o nosso coração, aí está ruim o negócio. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muita gente se desviaram da fé. Era melhor ter ficado pobre e ir para o céu do que ficou rico e se perdeu. Então eu oro para que Deus abençoe sim a vida financeira dos membros da nossa igreja, na medida que eles foram capacitados a lidar com o dinheiro. E eu oro, Senhor, não dá mais não, para aquele irmãozinho, porque eu já vi gente crescer e o dinheiro subir na cabeça, e daqui a pouco ele larga da mulher, daqui a pouco ele começa a fazer um monte de coisa, e fala, mas rapaz, não trouxe nada, não leva nada. Amanhã podem pedir a alma dele e vai ouvir essa frase aí que uma vez alguém ouviu. Você é louco, rapaz. Amanhã vão pedir a tua alma, o que tu tens para quem será? Você não vai levar nada. Como a gente diz, no caixão não tem gaveta, gente. E a oração de Provérbios nos lembra disso, gente. 2 coisas eu te peço, não me negues antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira.
Não me des nem a pobreza nem a riqueza, mas o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga, quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Sempre a gente interpreta um texto à luz do contexto da Bíblia, à luz do que eu estou ensinando aqui. Quer dizer que é errado prosperar, pastor? Todo mundo que prosperou vai para o inferno, pastor? Oxe, eu já caí nisso, se eu pensar assim, eu estou caindo numa teologia do voto de pobreza, que é uma teologia que tem por aí também. Tem gente que acha que para você ir para o céu, você tem que ficar pobre. Aí você abre mão de todos os seus bens, você distribui, não multiplica, não transforma, não realiza, não investe. Vou ficar pobre, voto de pobreza, né? Aí eu vou para o céu. A Bíblia ensina isso. Onde que está isso na Bíblia? Não tem nenhum lugar isso na Bíblia. A Bíblia ensina que a gente tem que administrar o que a gente tem. A gente tem que servir, abençoar, trabalhar para produzir, ter com que me sustentar e não ser peso para ninguém. Primeira coisa. E mais, a gente não é daqueles que vai trabalhar o mínimo necessário só para pagar as contas, comer e tá bom. Não, a Bíblia fala, porque você tenha mais para multiplicar e abençoar a vida das pessoas e fazer com que outras pessoas também prosperem. Porque tem pessoas que, se tiverem um apoio, uma ajudazinha, vão longe. Tem pessoas que você investe, vale a pena. Eu já vi gente assim, pagar um curso e a pessoa ir lá com aquele curso, ele foi embora. Pagou uma faculdade, ele foi embora. Teve gente que pagou, não deu nada. Perdeu. Ajudou, foi para o buraco. Tem gente que é assim, você sabe. Que é saco sem fundo. Você dá dinheiro. O que a pessoa faz com o dinheiro? Nada. Torra. Não multiplica, não investe, não cresce, não chega em lugar nenhum. Isso aí não. Então, não dá dinheiro para uma pessoa assim. Essa pessoa quer ser sustentada por você. É diferente. Aí tudo bem. Para não passar fome, você dá o prato de cada dia para aquela pessoa e acabou. Mas não dá mais. Porque o que você der, vai queimar na cachaça, na pinga, lá na esquina, no corote, lá, entendeu? Tem jeito que é assim, velho. Não é assim? Se deu a mais, o que ele faz? Hoje em dia eu vi uma história assim, que é verdade isso aí, ó. A mentalidade do pobre e do rico. Eles têm mentalidade diferente. O pobre, ele ganha um dinheirinho mais, o que ele faz? Churrasco no final de semana, entendeu? O pobre é assim. Sobrou o dinheiro no final do mês, ele queima na carne da cachaça. O rico, sobrou dinheiro, o que ele faz? Onde eu vou investir isso aqui? É a mentalidade. É a mentalidade. É. Então, tem gente que está na pobreza e vai morrer pobre. Porque se você der, o que ele vai fazer? Ele vai queimar no churrasquinho, final de semana, na cachaça, e não vai investir em nada. Vai morrer assim, feliz. Eu sou feliz porque eu estou queimando. Não cresce. Então, tem gente que não adianta você dar, porque vai torrar. E tem gente que é assim, você sabe. Todo mundo na família tem um encostado, né? Tem um encostado, que você dá dinheiro, não chega em lugar nenhum. Ele só queima, ele só torra, pede para todo mundo, e não ajuda nada, não ajuda ninguém. Né? Todo mundo tem isso aí. Você convida para uma reunião na sua casa, ele não leva nada, mas come com maravilha. Todo mundo tem isso na família, fala a verdade. Você dá dinheiro para ajudar ele não faz nada com aquele dinheiro, não multiplica, não cresce. Vai morrer pobre, gente. Que o pobre tem essa mentalidade. O rico não. O rico, ele pega um pouquinho, ele multiplica aquele negócio, ele investe, sabe? Se falar para ele assim, ó, você vai ter que trabalhar no sábado agora. Aí o pobre fala assim, o sábado não trabalho no sábado não. Sábado é o dia de dar uma relaxada, fazer um churrasquinho. Ele não tem uma mentalidade de investir hoje para colher amanhã. Não pensa assim. O que ele tiver na mão, ele queima. Isso é uma mentalidade pobre. Isso não é bíblico, isso não é de Deus. O que a Bíblia ensina, meu irmão, é que a gente tem, sim, que estar contente, satisfeito com o que a gente tem, mas a Bíblia ensina que a gente tem que trabalhar para se sustentar e para amar isso, para multiplicar. A Bíblia ensina a multiplicar. Isso é bíblico. Nós confiamos mais do que tudo em Deus, gente. A palavra de Deus fala, primeiro, para a gente confiar que Deus não desampara os seus. Salmo 37, o Senhor firma os passos do homem bom, no seu caminho se compraz. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus falou lá em Mateus 6. Investe e coloca em primeiro lugar em Deus, as demais coisas serão acrescentadas. Olha o que ele disse. O homem
O Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Aquela pessoa que Deus tem prazer nos caminhos que ele segue, nas coisas que aquela pessoa faz, Deus vai abençoar essa pessoa. E como ele abençoa? Diz aqui, ó, se cair, não vai ficar prostrado. Então ele pode passar por dificuldade, por provação, pode até financeiramente passar por dificuldade, mas não fica prostrado, Deus levanta. Quando Deus se compraz de uma pessoa, ele está atento e ele cuida. Primeira coisa, continua dizendo, que porque o Senhor o segura pela mão. Deus cuida. Quando Deus tem prazer no nosso caminho, fique esperto. Deus está atento, Deus vai te abençoar. Ele sabe das suas necessidades. Ele não vai te deixar prostrado. E ainda continua dizendo no verso 25, fui moço, aquele salmo famoso, 37, 25, e agora sou velho, mas eu jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O salmista escreve isso. Durante toda a vida dele, fui moço, hoje sou velho, e uma coisa eu nunca vi, a pessoa justa, a pessoa que honra a Deus, a pessoa que agrada a Deus, nunca é desamparada. Deus sabe, Deus cuida, Deus sustenta, Deus abençoa, e até a sua descendência não vai mendigar o pão. Então, primeira coisa que Jesus escreveu lá no Mateus, e a Bíblia inteira fala, buscar em primeiro lugar, reino do céu, sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Primeira coisa, honra a Deus com as primícias da tua renda. A Bíblia fala, honra a Deus, coloca Deus em primeiro lugar. Sabe o que é primícia, gente? Quando havia uma colheita, eles pegavam uma amostra, a primícia era os primeiros frutos. Quando a Bíblia fala assim, honra a Deus com as primícias, é os primeiros frutos, é colocar Deus em primeiro lugar. É quando uma criança, que eu me lembro de uma história, de um pai que dava dinheiro para os filhos, ensinando eles a levar no altar. E quando a criança levava, ela não tinha noção de valores. Ela não tinha noção. Tinha nota lá de R$2, de R$5, de R$10, R$20. Mas ela pegava aquela nota, uma criança. Eu vou dar para Deus. E tinha uma nota toda amassada, uma suja e uma novinha. A novinha podia valer até menos, podia ser R$2. Mas no coração dela, aquilo que era mais bonito, era o que tinha de melhor. Então ela falava, papai, eu quero levar para Deus essa nota aqui. Aí ele falava assim, mas e as outras? Não, eu quero essa. Ele tentava ensinar, não, aquela vale mais. Mas no coração da criança, falou, não, esse é melhor. Porque essa nota está novinha, não está amassada, não está suja. Eu quero entregar para Deus o melhor. Então, a inocência de uma criança. Nessa hora, a gente tem que ter essa simplicidade. A inocência de uma criança. Entrega para Deus o que é melhor e confia. Quando a Bíblia diz, entregue o teu caminho, Senhor, não é só os problemas que a gente tem, é tudo, gente, todas as áreas da nossa vida. Entregue o teu caminho, Senhor, confia nele, e o mais ele vai falar. Você acha que ele não sabe das suas necessidades? A Bíblia chega a dizer assim, agrada o Senhor, ele satisfará os desejos do teu coração. Deus não dá só o pão de cada dia, não, ele dá mais. Porque não é só olhar as aves porque tem o que comer, olha os lírios, tem o que vestir, mais do que precisava. Então não é errado, e é bíblico a gente dizer, que a palavra de Deus nos ensina, que quando eu me agrado do Senhor, meu caminho agrada a Deus, Deus se compraz de mim, Ele satisfaz os desejos do coração. Você nem orou, mas você sabe, e Deus sabe. A Bíblia não diz que Deus honra aquele que os honra. Então você acha que Deus não sabe? Deus não pode dar mais para a gente? Deus não cuida da gente? A gente não tem coragem, a gente é mesquinho, a gente é medíocre com Deus. A gente negocia com Deus. A gente não dá a melhor nota como uma criança, a gente pega aquela mais amassadinha, o que sobrou aqui para Deus. É um relacionamento pobre. Não é negócio, gente. Cuidado com esse caminho, isso aí não é de Deus, isso é do diabo. E é do diabo mesmo. Na Bíblia, existe uma frase assim, me adore que eu vou te fazer rico. Se prostrado, me adorares. Preguei um domingo desse aqui. Se prostrado me adorares,
tudo te darei. Quem falou isso aí? Satanás, gente. Não foi Deus, não. Deus não fala assim, não. Mas Deus fala: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Tem um missionário chamado Abelardo. Abelardo, ele foi padre, ele viajava para Roma, viveu uma vida, se vivia na Europa, comprava os perfumes mais caros quando ele ia para a Europa. E toda vez que ele ia para a Europa, ele trazia um perfume chamado Givenchy. Esses perfuminhos aí de 2.000, 3.000 reais. E aí ele conheceu o Evangelho, a história dele é muito bonita. Ele tinha depressão, ele tinha problemas até da sexualidade dele. Era um padre cheio de problemas, e ele conheceu o Evangelho, se libertou de tudo aquilo e foi ordenado ministro presbiteriano. Ele é pastor presbiteriano, se não me engano, em Bauru. Criou um projeto maravilhoso chamado Nossa Missão, que trabalha com caminhoneiros e pessoas, e mulheres que se vendem na rua. O trabalho dele é extraordinário. Ele tem um livro chamado Chamados para Fora, e ele é um pastor presbiteriano hoje, casou, tem filhos. Trabalho lindo dele. E uma vez eu ouvi um testemunho dele, que ele falou que depois que ele deixou de ser padre, nunca mais foi para a Europa, nunca mais teve, né, porque era sozinho ele, e sobrava, tinha fartura, ele ia estudar fora, era uma outra realidade. Quando ele se tornou missionário presbiteriano, acabou essa história, meu irmão. Nunca mais foi para a Europa, nunca mais experimentou nada disso. Casou, teve filho, trabalho muito bonito que ele faz, tudo bem, tudo é dedicado para a obra, ele é muito desapegado, a história dele é muito bonita mesmo. Só que ele foi pregar numa cidade, foi Belo Horizonte, eu me lembro de um testemunho que ele conta, que ele foi lá, pregou numa igreja grande lá, uma igreja muito rica, e chegou no finalzinho, aí quando ele chegou com a família, ele foi num shopping comer, ele está subindo na escada rolante, tinha uma loja de perfume, importado, né, e ele entrou. Aí ele viu o Givenchy lá, que ele, vida toda tinha na prateleira dele, aquele perfume. Ele foi lá, passou um cheirinho, sentiu aquele cheiro, falou: nossa, mas tá bom, não tem mais dinheiro para isso, já foi meu tempo, né? E foi tocar a vida dele, fez a série de palestras que ele tinha que fazer lá naquela igreja e tudo mais. Ele disse que à noite ele foi... encerrou as palestras, um casal de idosos chegou lá para ele, deu um presente para ele. Deu um presente para ele, embrulhado, ele naquela correria, uma sacolinha, ele catou a sacolinha, agradeceu, foi embora. Quando chegou lá na casa dele, ele abriu, e era um Givenchy. Ele ficou assim, chocado. Falou assim: eu nunca pedi isso, mas Deus sabe, no meu coração, uma coisa boba. Mas são coisas que Deus às vezes faz na nossa vida, só para dizer assim: ó, eu cuido de você, eu sei das suas necessidades. E não estou falando nem do básico, porque o básico não vai faltar, gente. Quem serve a Deus, fica tranquilo que Deus não vai deixar faltar. Mas Deus é generoso. Deus sabe, gente, onde está o nosso coração. E Deus honra aqueles que honram a Deus. Repensa o seu relacionamento com Deus e pensa que a questão financeira não é negócio com Deus, mas é algo muito sério, muito importante. E a maneira que a gente lida com isso, voltando para a gente fechar, o que Paulo vai ensinar aqui na carta aos Filipenses, ele simplesmente repetiu o que Jesus disse: não andeis ansiosos, ele fala, no verso de número 6, não andeis ansiosos de coisa alguma, mas seja tudo conhecido diante de Deus, com oração, súplica, ação de graça, a paz de Deus que excede o entendimento guardará o vosso coração, a vossa mente em Cristo Jesus. Aí vai lá para o verso 10, ele vai falar sobre o quê? A relação que ele tinha com a questão financeira, a relação que a igreja tinha com a questão financeira. E ele encerra dizendo, que esse é o maior motivo de ansiedade nossa, ele encerra dizendo assim, olha, e o Deus, verso de número 19, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio da vossa parte. O que aquela igreja, ao servir na obra de Deus, fazia, ele coloca, era como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Que a gente pode transformar isso
numa oferta de sacrifício que agrada a Deus, que é aceitável diante de Deus. E aí ele conclui dizendo: e agora então o meu Deus, Paulo fala, segundo a sua riqueza em glória, vai suprir em Cristo cada uma das vossas necessidades. Ele praticamente resumiu aqui tudo isso que a gente falou hoje à noite. Simplesmente do que a gente leu aqui. Deus sabe das nossas necessidades. E tem coisas que não é nem dinheiro, gente. Às vezes são coisas que simbolizam para nós. Deus está cuidando da gente. Deus sabe das suas necessidades. Feche os seus olhos. Coloque diante de Deus. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Honra a Deus. Entregue o teu caminho, Senhor. Confia nele. E o mais, Ele fará. Isso é confiar, gente. Isso é não andar ansioso. É descansa. Entrega. Fala: Senhor, eu preciso acertar minha vida nessa área. Eu quero organizar melhor minha vida para que eu possa honrar a Deus com as primícias da minha renda, para que eu possa ter tempo para servir o meu Deus, para que eu possa ter tempo para servir o meu Deus com meus dons, para que eu honre a Deus e invista no reino de Deus. Em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Vamos orar. Ó Pai bendito, Tu conheces, Senhor, as nossas necessidades. Tu conheces, ó Deus, as necessidades básicas, o pão de cada dia. E até mesmo, Senhor, os desejos